Dentro do ambiente de trabalho, o feedback não é a sua opinião. O feedback tem que ser dado em relação à cultura da empresa. Gente, quantas vezes você já achou a roupa da pessoa? Nossa, que roupa mais estranha. Está dentro da cultura da organização? A organização tem lá as regras de vestimento, o dress code. A pessoa está ali indo contra o dress code, está falhando com o dress code da empresa? Não, não está? Pega a tua opinião, põe num saco, descarta. Tá? Se não está combinando, e daí? Agora, se a pessoa está inadequada ao dress code, à cultura da organização, opa, aí sim, a pessoa está de chinelo e a organização não permite usar chinelo. Aí sim você vai lá e pode dar o feedback para ela. Senão, ó, sim, eu já tive que fazer isso, se você está pensando, lógico. Muitas vezes eu não gostava da roupa, parar para pensar, eu só não gostei. Mas uma vez eu já tive que chamar a atenção, na verdade, mais de uma, tô com uma, eu lembrei agora na cabeça, um rapaz foi de regata. Pô, galera, regata não dá, né? E realmente, não era só a minha opinião, fazia parte da norma da empresa não usar regatas. Então, eu tive que ir lá e conversar com ele, tá? Então, dentro da empresa, você reconhece o comportamento que reforça a cultura ou orienta em relação ao comportamento que destoa da cultura. De novo, isso fica acima da sua opinião, ok? Eu peguei alguns exemplos bem tranquilinhos, mas é para você memorizar que não tem nada a ver com a sua opinião, tem que ser a ver com a cultura da empresa. Nesta linha, você tem que se certificar de que a pessoa entendeu o que você está dizendo para ela. Ela não tem que concordar ou aceitar, ela tem que entender. Mesmo que destoe da cultura da organização, ela pode falar: olha, eu não concordo, eu quero continuar fazendo assim. Ou você está pisando na bola e está dando uma orientação para ela que não tem nada a ver com a cultura da empresa, que é a tua opinião, e ela vai descartar, ok? De novo, feedback a pessoa tem que entender, e é ela quem define isso, tá? Se ela vai concordar ou não, é ela quem vai definir. Pode ser que você tenha dado um feedback absurdamente correto, dentro das normas da organização, a pessoa entenda, não concorde, não vai mudar nada. O risco é dela, pode ser que ela pegue e fale, cara, isso não tem nada a ver comigo, essa parte da cultura da empresa não me agrada, eu não quero mais continuar aqui e ir embora. Ela está corretíssima, você está corretíssimo. Entendeu? Tá? Qual é a questão se você é um gestor e você percebe que ela não fazer a mudança vai ter consequências para ela? Você não pode ficar quietinho. Você tem que colocar na mesa para ela quais são as consequências. Deixa eu dar um exemplo. Pensa que aquilo que você está orientando ela é algo que ela entende, que ela sabe que ela tem que mudar, porém é algo muito doloroso, muito difícil para ela mudar. Ela já tentou antes, não conseguiu e tal. Cara, ela tem que ter o tempo dela, sim. Você tem que respeitar o tempo dela, sim, de fazer essa mudança. Porém, você precisa dizer para ela quais são as consequências dela postergar essa mudança, ou dela não fazer na velocidade que precisa. Olha, você precisa fazer essa mudança porque sem essa mudança no seu comportamento não haverá uma promoção. Sem essa mudança no seu comportamento, você não poderá entrar no projeto X. Entendeu? Ou um aprendizado técnico para uma promoção ou para entrar no projeto X. Porém, a decisão de fazer a mudança e a velocidade é da pessoa. O que você não pode se eximir é de falar para ela quais são as consequências. O que eu acho o ó é quando o gestor já chega para a pessoa com o plano de ação. Olha, então,
para que você tenha esse conhecimento, para que você mude esse comportamento, a partir de agora, o plano é esse, você vai seguir isso aqui. Gente, isso é de uma insensibilidade tamanha. Você não está diante de um robozinho, você está diante de uma pessoa. Você pode estar pedindo para ela fazer um negócio que é bastante difícil para ela. E você está colocando um ritmo para ela disso. Você está dizendo, olha, a partir de agora você faz assim. Você, às vezes, não deu tempo dela digerir aquilo. Você falou algo desagradável que ela sequer conseguiu digerir e já está colocando o plano para ela. Insensibilidade. Tá? Dá um tempo para a pessoa, a gente vai ver as emoções do feedback, você vai entender qual é o momento de fazer esse plano de ação, de ajudar a pessoa com esse plano de ação. Mas eu te digo, pouquíssimas são as vezes que vai ser na conversa do feedback, tá? Outra coisa que você tem que prestar uma baita atenção quando você for dar feedback para alguém. Despejar, galera, é fácil. É muito fácil você chegar lá e, ó, soltar. Principalmente quando um dos lados tem mais poder. É muito comum o gestor ser pressionado a dar o feedback pelos pares dele, do gestor, pelos pares da pessoa que está com um problema de comportamento ou de conhecimento, o que for. E aí ele está pressionado, ele chega lá e faz de qualquer jeito, e aí comenta ainda, ah, não, fui lá, já fiz o feedback, agora é esperar ver se vai reagir. Chega e descarrega. Gente, de novo, é uma pessoa que está na tua frente. Não é chegar e descarregar. Isso tem que ter um preparo, tá? Quando você está falando de feedback, você está... Vamos colocar no lugar de quem recebe o feedback, a gente está tendo o nosso ego ferido em relação a isso, tá? Porque a pessoa está dizendo para a gente uma coisa que a gente não está fazendo legal, que não está bacana, tá? Então, isso é algo, é uma notícia que você não está afim de ouvir. Se você pudesse não ouvir, você não ouviria, tá? E aí você já vem com uma coisa despejada em cima de você. Gente, não, por favor. Pensemos que tem um ser humano à nossa frente, tem jeitos de fazer de uma maneira que seja direta, assertiva e de uma maneira que seja humana, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar é que essa crítica que vem até a gente, ela pode ser verdadeira ou falsa. Em ambos os casos, a gente tem muito para aprender. Se ela for verdadeira, realmente é algo que eu tenho que me preocupar para melhorar a minha atuação profissional. Agora, se é algo que você fala, meu, nada a ver isso que a pessoa falou, preste muita atenção, porque a percepção do teu trabalho não está boa, entendeu? Você também precisa trabalhar em cima disso para que a percepção do seu trabalho seja melhor, tá? Mais uma coisa que eu vejo, nossa, uma orientação que eu acho horrível, principalmente se você entrar no YouTube e ver 250 vídeos de feedback, muitos falam, sorria no final. Gente, sorrir no final é um atestado de hipocrisia. Cara, você está dando um feedback para a pessoa do que não está legal. Sorrir no final, sério? Isso é quase um sadismo, não faz isso, gente. Tá? Se for um feedback, claro, de reconhecimento, sorrir, abraça, é uma festa. Mas quando é um feedback de orientação, por favor, eu não estou dizendo que você tem que ser sério, duro, ali, quase um carrasco em cima da pessoa. Mas, gente, sorria demais. Uma coisa é você ser amigável, é você oferecer sua ajuda, é você incentivar a pessoa. A outra é, não dá, não dá, não dá. Tá? Beleza? Eu sorrio de nervoso, porque eu acho essas orientações, assim, de novo, parece que é um robozinho, é um robô falando e um robô recebendo. Gente, vamos mudar isso? A gente vai fazer esse curso aqui, vocês vão ver a diferença que é. Vou dividir minha tela com vocês. Quando a gente passar a entender bem esses mecanismos de feedback. Espera aí, para variar, eu tenho que achar qualquer tela. Aguenta aí. Pronto, chegamos aqui. Deixa eu só colocar no módulo de apresentação. Vamos ver
como é que você vai fazer o feedback, o que que você tem que atentar primeiro, se o teu feedback, aquilo que você quer falar para a pessoa, atende minimamente os requisitos que eu vou passar aqui para você, tá? Primeiro, ele tem que ser aplicável. Tem que haver um contexto em que se observa um comportamento e... Ai, então aqui, desculpa, gente. Se observa um comportamento que o colaborador precisa melhorar. Então, não pode ser uma coisa que você está inventando, eu acho que é nada, tem que ter um fato, a coisa tem que ter acontecido. Não é assim, eu acho que você é muito ríspida com as pessoas. Não. Você tem que ter um contexto em que isto aconteceu. Na reunião X, você falou desta maneira e eu achei isto ríspido. Percebe a diferença? Tá? Não é uma coisa assim sem um contexto aplicável, tá? Você tem que também ser bastante específico. Não pode ser uma coisa genérica. Você viu que eu dei um exemplo genérico? Acho que isso é grosseiro. Depois eu falei de uma maneira específica. Na reunião X, você falou assado. Sobre especificidade, ela é extremamente importante na comunicação. Se você ainda não trabalhou isso, vai lá para o curso de comunicação assertiva. A gente tem uma aula inteirinha só falando do quanto precisa ser específico para que o outro entenda aquilo que você está falando, tá? Então, você tem que ser específico no que você está falando e também falar qual é o impacto. Você pode só falar, você é grosseiro. O que que isso causa na equipe? Depois que você fala daquela maneira, que você ergue o tom de voz, você percebeu que as pessoas ficam quietas e a reunião encolhe e a gente poderia estar discutindo mais coisas, que gerou um fechamento da reunião, ao invés de gerar uma abertura de ideias. Feedback tem que ser feito pelas pessoas envolvidas na situação. O feedback ele tem que ser direto. Então, não é aquela coisa de você, líder, vai fazer o feedback porque o Guinho te falou que o Zezinho não sei o que lá. Se a situação é entre o Guinho e Zezinho, é o Guinho quem tem que falar com o Zezinho, e não é você. Se o Guinho virar para você e falar, olha, você é meu chefe, você tem que dar o feedback, quem está gerindo quem? Hã? O Guinho está te gerindo? Sério, não é você que é o gestor do Guinho? Feedback é para todos. Mas o Guinho ainda não sabe fazer feedback. Qual é a tua função como gestor? É justamente ensinar, é justamente apoiar o Guinho para ele ir lá e fazer o feedback com o Zezinho. É sua responsabilidade orientá-lo para fazer. E se você cai nessa de o Guinho vir e falar, olha, sabe o que é o Zezinho, blá, 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 e você vai em defesa do Guinho, cara, parece o pai, desculpa, o filho chamando o pai e a mãe para resolver os BOs. Gente, eles não são crianças. Mas o Zezinho é muito grosseiro, vai dar muita porrada no Guinho, aí o Guinho não vai conseguir trabalhar direito. Você está cuidando de crianças ou você está cuidando de adultos? Essa pessoa estudou, a maioria delas fez faculdade, paga aluguel, paga carro, paga seus boletos, e você está preocupado que o Zezinho vai ser grosseiro com o Guinho. Cara, não são seus filhos, acorda, gente. Sai desse papel. O teu papel é justamente ajudar o Guinho a fazer o feedback com o Zezinho e a ajudar o Zezinho a receber esse feedback. Esse é teu papel. O teu papel não é fazer no lugar do teu subordinado. Ok? Eu sei que é um puxão de orelha e precisa, porque eu canso de ver as pessoas tomando as dores pelos outros, principalmente os gestores, tratando as pessoas como crianças ou sendo geridos pelos seus subordinados. Voltarei para a tela. E a última coisa, tem que ser imparcial. Lembra
que não tem tanto a ver com a tua opinião, mas tem a ver com a cultura organizacional. Então, se você achou que a conduta dele não foi legal, o comportamento, etc., pensa sempre, isso tem a ver com a cultura da empresa? Isso faz parte da cultura da empresa? Se fizer parte e você não gostou, problema seu. Pega o teu ego, põe no saco e joga fora. Agora, se isso tem a ver com a cultura da empresa, sim, é sua obrigação ir lá e dar o feedback. Tá? Voltando aqui, aplicável, específico, direto e imparcial. Essa aqui vai ser a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Me manda a sua opinião, me fala o que você achou. E a gente se vê na próxima. Beijo para vocês.